Não chame de impuro o que Deus purificou. Essa é uma lição preciosa que o Senhor ensina a Pedro, consequentemente à igreja em Jerusalém, e que será fundamental na propagação do evangelho entre os gentios. Lembra que nós falamos um pouco sobre o propósito do evangelho, do evangelho não, do livro de Atos, como Lucas quer nos mostrar como esse evangelho parte de um pequeno grupo de judeus e alcança todo mundo. Aqui nós estamos numa fase importante de transição e esse episódio retratado no capítulo 10 é central, é importantíssimo no entendimento desse processo. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 8, o capítulo 8, verso 26, até o capítulo 10. Muita coisa importante acontece nessa leitura de hoje. Nós temos Filipe ensinando, pregando ao eunuco que se converte. No capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo. No capítulo 10, que é onde eu quero focar a nossa reflexão de hoje, nós temos o episódio em que Cornélio manda chamar Pedro. Olha o que nós temos nessa história. Nós temos um centurião romano, que é um homem temente a Deus, ele e a sua família, que recebe uma visão de Deus. Mande chamar Pedro, está na cidade tal, na casa do fulano de tal, mande chamar Pedro, porque ele tem algo para vocês. Pedro, do outro lado, recebe uma visão do Senhor. Nesse processo, Pedro recebe uma visão em que ele vê um lençol, como se fosse um lençol sendo descido na sua frente, com uma porção de animais que eram impuros e que os judeus não comiam. E nessa visão ele ouve: mata e come. De jeito nenhum, senhor, ele responde: eu jamais comi, jamais comerei esses animais. E ele recebe como resposta: não chame impuro o que Deus purificou. Isso se repete por 3 vezes. Pedro, depois da visão, está ali tentando entender o que significa essa visão, quando bate à porta mensageiros de Cornélio, dizendo: olha, nosso mestre mandou te buscar, diz que o Senhor tem algo a dizer através de você para ele. Então Pedro é levado até Cornélio. Ao chegar lá, Pedro se depara com um centurião romano, um oficial do exército romano, que é temente a Deus, e todo um grupo de gentios que temem ao Senhor, que foram alcançados pela mensagem do evangelho, ouvem a pregação de Pedro, ouvem a palavra de Pedro, e o Senhor permite que exista uma manifestação do Espírito ali. Eles falam em línguas manifestando os mesmos sinais que foi manifesto entre os apóstolos nos primeiros dias, de modo que Pedro está diante daquela situação e finalmente aquela mensagem faz sentido. Não era sobre comida, não era sobre o que ele podia ou não podia comer. O que o Senhor estava dizendo de antecedência para Pedro é: não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. Tá vendo essas pessoas, Pedro? Tá vendo esses gentios que para vocês, aos olhos de vocês, são impuros, são indignos? Eu os purifiquei. Não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Pedro mandou buscar, o Senhor mandou buscar Pedro para que ele pudesse contemplar a ação do Evangelho, a transformação de Deus agora entre os gentios. E no capítulo seguinte nós vamos ver que Pedro retorna para Jerusalém para retratar isso. Não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Não despreze, Pedro, essas pessoas porque não são judias. Olhe, contemple aquilo que eu tenho feito entre elas. O Senhor nos convida, sempre nos convida, a contemplar a obra de transformação e de regeneração que Ele faz e que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Não há ninguém que seja impuro e permaneça impuro diante da transformação que o Senhor faz. A todos nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas impurezas, o Senhor estende a mão, o Senhor estende a possibilidade de transformação. Receba o Senhor, seja transformado, seja restaurado. Você, a sua casa, a sua família, e não despreze ninguém, porque a qualquer um o Senhor é capaz de transformar e de dar vida. Essa é uma lição importante para a igreja, que agora vai testemunhar, vai experimentar a expansão desse evangelho para muito além das fronteiras de Israel, porque sim, esse Deus é capaz de purificar a todos. Vamos seguir juntos lendo a nossa Bíblia, aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor e aprendendo a respeitar o agir de Deus e entender que nenhum de nós é capaz de pôr limites naquilo que o Senhor pode fazer. Vamos juntos? Siga lendo, você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.